Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Comigo também, tá? Caso vocês tenham perguntado. Sejam bem-vindos à Escola de Filosofia. Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. Nós estamos aqui dando um curso sobre a história da Grécia, o curso mais completo da língua portuguesa. Aqui, disponível no YouTube. Se você quer financiar a nossa atividade, eu deixo na descrição uma série de opções. O que você pode fazer é assistir a aula tranquilamente, com a sua pipoca ou com as suas anotações, e depois, se ela vale a pena, contribua com o canal, porque o canal, para continuar, precisa da sua ajuda. Tá bom? Tá bom. Tudo está na descrição do vídeo. Vai lá e veja como você pode fazê-lo. Eu vou começar a aula de hoje com uma pequena história aqui para vocês. Eu vou contar um causo para vocês. Vocês sabem das nossas aulas sobre Homero que Troia foi vencida. Spoiler: Troia foi vencida. Troia foi invadida pelos gregos, com aquele artifício do cavalo de Troia. Como foi isso, professor? Tem um corte no meu canal. Digita aí cavalo de Troia na pesquisa que você vai encontrar. A maioria dos guerreiros troianos foram surpreendidos. Foram pegos enquanto dormiam, porque os troianos achavam que tinham vencido, eles achavam que os gregos tinham fugido e foram comemorar. Beberam todas, encheram a cara, dormiram e acordaram sendo atacados pelos gregos. Houve um homem que não foi surpreendido. Um troiano. Um herói troiano. Alguém que havia sido avisado de que os gregos tramavam algo. Alguém que não conseguiu dormir naquela noite. Tinha uma pulga enorme atrás da orelha dele. Algo o inquietava, algo o incomodava. E o que ele temia aconteceu. Quando ele estava quase pegando no sono, ele ouviu os barulhos, os estrondos, os gritos, os berros dos troianos sendo mortos indefesos pelos gregos. Esse guerreiro tentou resistir. Ele juntou mais alguns outros homens e lutou bravamente, como todo herói tem que fazer. Mas, infelizmente, os gregos eram muitos. No dia anterior, ele tinha sido avisado
pela alma de Heitor. Por Heitor, que tinha acabado de ser morto por Aquiles e que lhe apareceu em sonhos para avisá-lo do que ocorreria. Para dizer a ele que o seu destino, o destino desse glorioso herói, não era morrer em Troia. Ele deveria sobreviver. Ele deveria fugir com a sua família. A alma de Heitor pediu a essa pessoa uma única coisa: mantenha o nosso fogo vivo. Mantenha Troia viva. O futuro de Troia não está na Ásia. Está do outro lado do mundo. Mantenha-la viva. O guerreiro se ajoelhou e beijou a Terra Santa. Ele pegou um pouco de terra, a terra dos seus antepassados, e guardou numa cerâmica. Em meio a flechas, a gritos, a batalhas, a lutas, ele conseguiu chegar no templo de Héstia, de Troia, recitou fórmulas e cautelosamente tomou um pouco da brasa do fogo sagrado. Tomando o seu pai nos braços e pela mão levando seu filho, o guerreiro fugiu em meio a lutas infinitas. Embarcou num navio e conseguiu escapar. E rumou a oeste. Ele ainda teve tempo de fazer uma parada em Delos, na ilha de Delos, onde havia um santuário, onde se consultou com a profetisa local. Onde ficará a nova Troia? Ele perguntou à profetisa. E ela respondeu: a nova Troia está a oeste. Vá a oeste até encontrar um território com o formato de bota. Lá, você irá fundar o maior e mais glorioso império da humanidade. Você irá fundar a maior cidade da história do mundo. A cidade eterna, a cabeça do mundo, a luz do cosmos. O guerreiro obedeceu. Navegou, chegou ao local indicado e fundou uma comunidade. Nascia Roma. O guerreiro foi celebrado a partir de então como o herói fundador da cidade de Roma. E o seu nome é
Enéas. Meu nome é Enéas. Histórias como essa floresceram ao longo do século VIII a.C. e ilustraram um fenômeno social característico a partir desse século, que foi a colonização. O aumento progressivo da população, somado a inúmeras outras causas, marcaram a fundação de colônias. Cidades tradicionais da Grécia, a partir do século VIII, enviaram colonos para todas as partes do Mediterrâneo para fundar novas cidades. As primeiras colônias nasceram na Itália e na Sicília, na terra lá do nosso Dom Corleone. Cidades, por exemplo, como Siracusa, que foi fundada por colonos de Corinto. Cidades como Crotona. O que tem Crotona de especial? É que Crotona foi o lar de um colono ilustre, do nosso bom e velho Pitágoras. Ele foi para Crotona infernizar os cidadãos lá com seus teoremas. Infernizar o professor de história com a sua matemática. Cidades como Cumae, que foi a porta de entrada dos gregos na Península Itálica, e em Roma, inclusive, porque ao contrário dessa lenda que a gente contou, Roma não foi fundada pelos gregos, foi fundada por povos locais, latinos, sabinos. Depois os gregos chegaram por Cumae. Algumas colônias fundaram suas próprias colônias. Tem a ver com a característica da colonização grega. Nós já vamos discutir isso. Mas a própria cidade de Cumae, um belo dia, os seus cidadãos navegaram ao sul e fundaram uma colônia. Como eles eram muito bons com nomes, eles eram muito criativos. Eles chamavam a sua cidade de Cumae de polis, como todo mundo, era uma polis. Como eles eram extremamente inventivos, chamaram essa cidade nova que eles fundaram de Nova Polis. Em grego, Neápolis. Ou a nossa querida Nápoles. No século VII, as navegações prosseguiram. Colônias foram fundadas no norte do Mar Egeu, no Mar Negro, na costa do Mar Negro, no norte da África, no sul da Espanha e no sul da França, onde, por exemplo, foi fundada uma cidade chamada Massália,
conhecida hoje como Marsella. A fundação das colônias teve relação com o espírito da época. A era arcaica foi a era da mobilidade. Aquele cidadão grego que na era das trevas era uma pessoa pacata, provinciana, passavam-se gerações, os indivíduos não deixavam suas comunidades. Ele virou um navegador, um viajante, e viajou por todo o Mediterrâneo. E em todos os lugares se tornou cada vez mais comum nas cidades a presença de estrangeiros. Bem como, naturalmente, também muito comum que gregos vivessem fora da sua pátria, ou seja, fora da sua cidade natal. Bom, por que a colonização? Por que as pessoas deixaram a sua cidade para fundar uma colônia? Puta bucha, não é? Puta bucha. Não é como se você estivesse se mudando de uma cidade para outra. Você vai fundar uma cidade. Não tem mercado, não tem banco, não tem porcaria nenhuma. Por que então as pessoas fizeram isso? Eu começo dizendo que os aristocratas, em geral, não eram os colonos. A expedição colonizadora era liderada normalmente por um aristocrata, mas quem compunha a turma ali não era de aristocratas. Porque os aristocratas, eles estavam muito bem nas cidades deles. Eles não tinham motivo para sair. Eles estavam lá com as suas terras, etc., muito produtivas, estava ótimo para eles. Não obstante, alguns aristocratas embarcaram em expedições única e exclusivamente pelo amor à aventura. O moleque crescia lendo, ou melhor, ouvindo as aventuras de Ulisses, e aí quando ele fazia 18 anos, ele queria também pisar no barco e ir para todo lado, conhecer a feiticeira, né? Enfrentar monstros, aquela coisa. Coisa de gente rica. O principal motivo foi aquele de todas as épocas e de todas as eras. A busca por melhores oportunidades. A busca por uma vida melhor. O que isso quer dizer naquele contexto? Se vocês se lembram, eu já disse isso algumas vezes, espero que se lembrem, hein? A Grécia Antiga, como todas as sociedades da antiguidade, eram extremamente dependentes da terra. O mundo foi assim até a Revolução Industrial.
E mesmo depois a gente ainda continua muito dependente. Mas nas sociedades de antigamente, a terra, a produção da terra, a produção agrícola era essencial. Se não houvesse a agricultura, não teria nascido as cidades, os grandes grupos humanos, etc. O que ocorre é que o crescimento populacional das cidades gregas rapidamente tornou óbvio que não ia dar para alimentar todo mundo. Inclusive porque, primeiro, havia uma grande concentração de terras. Pequenos, poucos fazendeiros com muita terra. A gente já conhece esse filme. Segundo, o território grego já não tem muita terra. Ele já é muito limitado ali por cadeias montanhosas que atravessam as planícies e tudo mais. E terceiro, também uma questão de qualidade da terra. Então, o que acontecia nas cidades desse período é que havia uma grande crise fundiária, porque os aristocratas tinham grandes quantidades de terra e tinham as melhores terras. Então, muitas vezes, famílias pobres percebiam que, com o pouco de terra que eles tinham e com a qualidade inferior da terra deles, eles não conseguiriam se sustentar. Qual é a solução que eles arrumaram? Vamos fundar uma colônia. Todo mundo ganha. A cidade ganha porque desestressa a população. E a população ganha porque tem uma nova oportunidade. Porque esses empreendimentos de colonização, de fundação de cidades, os colonos recebiam a promessa de acessarem boas terras no local colonizado. Então muitos deles iam, sobretudo os pobres. Melhores oportunidades também quer dizer oportunidades no comércio, que também não era praticado pela aristocracia, já contei isso. Quando você fundava uma colônia, aquela colônia explorava o território, explorava os bens ali à disposição. Esses bens eram trazidos para as cidades fundadoras, para as metrópoles. Quem é que fazia esse vai e vem? Os comerciantes. Portanto, nesse período, muito comerciante se encheu de dinheiro simplesmente comprando coisas baratas na colônia e vendendo na metrópole. Essa era a oportunidade de comércio. Havia, claro, outros motivos. Havia, por exemplo, um motivo legal. Cidadão honrado, cidadão de bem, deslizava, cometia um crime, tinha um problema com a lei. A lei estava no seu rabo. O que ele fazia? Fugia para a colônia. Às vezes fugia
Às vezes ele era mandado pela própria cidade. Você é um criminoso, não queremos mais você aqui. Mandava ele para a colônia. Na época, teve até dois crimes que se destacaram, que eu acho bem divertido falar desses crimes, né? Eram crimes da época. Eram crimes alinhados à cultura da época, à mentalidade da época, que fizeram com que muita gente fosse para as colônias. Um deles era o exílio, que não era, na verdade, um crime, era uma pena. Cidadão que cometesse um crime muito grave, mas muito grave mesmo, ele era exilado. Ele era expulso da cidade, o que era uma pena gravíssima, porque a cidade dava a identidade para o sujeito. A cidade era o lar dos deuses locais. Se você fosse expulso da cidade, você basicamente estava sem a proteção dos deuses. Então, num contexto desses, até que é uma boa ir fundar uma colônia, não é? Pelo menos você ficava com o deus da colônia. Eles tinham também a, o ostracismo. Às vezes as pessoas confundem ostracismo com exílio, mas não é a mesma coisa. O ostracismo é ainda mais bizarro. O ostracismo, a diferença é que ele não depende de nenhum crime ser cometido. Você era expulso da cidade do mesmo jeito. Só que no ostracismo, você não precisava ter feito nada de errado. Os cidadãos simplesmente se reuniam e escreviam num papel o nome de quem eles achavam que tinha que se mandar da cidade. E o cara fugia, e o cara ia. O cara era obrigado a ir. É claro que isso daí, ele foi uma espécie de antídoto contra os tiranos. Porque a gente estudou na aula dos tiranos que muitos tiranos eram pessoas famosas, o cara tinha ganhado uma Olimpíada, um grande general que aproveitava da fama para tomar o controle total da cidade. Então, geralmente, quando eles viam que tinha alguém que já estava se destacando ali, ostracismo para você. Havia muito colono que tinha fugido por causa de briga política. Na época era uma brigaiada dos demônios. A aristocracia, as famílias aristocráticas ficavam se matando por causa de política. Ainda bem que hoje as pessoas não fazem mais isso, não é? Muitas vezes, se a facção rival venceu, você se sentia mais seguro numa colônia do que naquela cidade. Você pegava as tuas coisas e ia embora. Isso costumava acontecer muito quando um tirano assumia o poder. A ascensão dos tiranos na Grécia foi um forte estímulo à fundação de colônias, porque as pessoas que tinham se oposto a ele ficavam com medo da represália e, ó, saíam da cidade. Na Jônia, por exemplo, uma onda migratória decorreu por causa dos persas, o medo dos persas. Eles viam os persas chegando e falavam: ih, aqueles caras vão arrebentar a gente. Muitos, ó, saíram das cidades. E aí tem alguns casos assim divertidos aqui, né? Casos particulares, casos cômicos, essas coisas é que vocês gostam. Por exemplo, a cidade de Taranto foi fundada por filhos ilegítimos das mães espartanas.
A gente vai estudar Esparta daqui a pouco, daqui a algumas aulas. Vocês vão ver lá como é que era o casamento em Esparta. Não é de se surpreender que houvesse tantos filhos ilegítimos pelas ruas. O mais cômico para mim é a solução deles. A solução das autoridades espartanas. Você acha que eles fizeram um programa social para, né, acolher esses bastardos e aproveitá-los? Porcaria nenhuma. Eles trataram os caras com aquela delicadeza tipicamente espartana. Pegou todos esses moleques e mandou para longe. Vai fundar uma cidade, vai fora daqui. Em Mégara, a cidade era governada por um tirano. Certo dia, ele sonhou com a deusa Hera, que lhe dizia: Você deve fundar uma cidade. Nas semanas seguintes, ele organizou uma expedição. Nasceu a colônia de Heracleia Pôntica, no Mar Negro. Os habitantes de Tera estavam sendo assolados pela fome. Gente morrendo, gente nas ruas. O que vamos fazer? Juntaram um grupo e foram até o oráculo de Delfos. Perguntar, consultar a profetisa. O oráculo respondeu: Olha, da fome eu não sei, mas se eu fosse vocês, eu fundaria uma colônia. E eles fundaram. Eles foram até o norte da África, na Líbia, e fundaram a cidade de Cirene. E sabe o que aconteceu? A fome acabou. Dá para acreditar? A fome acabou. Ou seja, é óbvio que tinha uma coisa a ver com outra. Tá passando fome? Funde colônias. A decisão de fundar uma colônia não era trivial. Para começo de conversa, era imperioso ouvir os deuses. A cidade nomeava um líder da expedição, em geral, um aristocrata. Ele ia até um oráculo e perguntava para ele sobre o local designado, sobre si mesmo, se ele era alguém honrado pelos deuses, porque se não fosse, é melhor entregar o cargo. Perguntava sobre a data, perguntava sobre tudo. Houve um problema bastante sensível que tem a ver com as regras da religião doméstica. Se vocês se lembram, os vivos, eles têm a obrigação de preservar o culto dos antepassados e de preservar o seu fogo. E os deuses domésticos, eles estão fixados à terra. Eles estão ligados à terra. Como deixá-los?
cabia ao fundador, quer dizer, ao líder da expedição, cumprir as obrigações religiosas. Tais sejam: antes dele sair da cidade, ele ia até o templo de Héstia, fazia uma oração e tomava um pouco do fogo sagrado e o guardava às 7 chaves. A sua principal responsabilidade durante a viagem era não deixar que esse fogo se apagasse. Ele também pegava um pouco de terra, a terra dos antepassados, a terra onde os antepassados estão enterrados. Guardava consigo e levava também para a futura colônia. Ao chegar, antes de qualquer coisa, antes de tomar um banho, antes de ligar a internet, ele levantava um altar e fixava o novo fogo sagrado daquela nascente cidade. Depois ele cavava próximo ao fogo um buraco e jogava ali a terra da sua cidade natal. E depois dele, os colonos que tinham vindo com ele e que tinham também recolhido terra das suas propriedades, jogavam também essa terra no mesmo buraco. O buraco era enterrado e agora aquela terra que eles tinham trazido com eles simbolizava a nova morada dos seus mortos. Ele poderia continuar cultuando os seus pais, os seus avós na colônia. Por tudo que eu estou explicando, já deu para perceber que há uma grande diferença entre a colonização grega e a colonização moderna, por exemplo, a colonização do Brasil. Fundava-se na colonização grega um laço cultural entre colônia e metrópole. Entretanto, e essa é uma grande diferença, é uma radical diferença entre as duas modalidades, esse laço não se traduzia na política. O que eu quero dizer? As colônias gregas não são extensões políticas da metrópole. Elas não obedeciam às metrópoles, não se subordinavam às metrópoles. Não havia, por parte da metrópole, nenhuma forma de controle político sobre as colônias. As colônias eram fundadas como cidades independentes, no melhor espírito daquela autonomia típica da cultura da Grécia. Cada colônia tinha as suas próprias leis, o seu próprio governo, suas próprias instituições, seu próprio exército,
seus próprios deuses e heróis. Geralmente, os deuses e heróis trazidos como o fundador. Quer dizer, o herói, por exemplo, o antepassado da família do fundador. E o próprio fundador, depois que morria, se tornava um herói da cidade. As colônias não pagavam tributos às metrópoles. Um cidadão da metrópole, quando ele ia para a colônia, um colono cidadão, ele tinha que se desligar da religião da metrópole. Ele realizava uma cerimônia muito parecida com aquelas cerimônias, por exemplo, de emancipação do filho, ou de quando você quer trazer um novo membro para a família, ou de quando você quer se separar da sua esposa. Um cidadão que escolha viver em outra cidade, que escolha participar de uma expedição de colonização, na prática, ele está se divorciando da religião da cidade. Ele deve fazer isso, porque vocês sabem que as regras da religião doméstica proíbem que você tenha duas religiões. O cidadão perdia a cidadania na metrópole para se tornar cidadão na colônia. Porque a cidadania era um corolário do pertencimento à religião da metrópole. Se você não é mais da religião da metrópole, e agora é da religião da colônia, você também perde a cidadania na metrópole e tem a cidadania na colônia. Não existia dupla cidadania na época. E esse cidadão, deixando a metrópole, a partir de então ele será um estrangeiro naquela metrópole. Se algum dia ele voltar para visitar alguma coisa de que ele gostava, um restaurante de que ele gostava, ele será recebido como estrangeiro. Então vocês vejam que subsistia uma irmandade cultural entre as cidades. Uma espécie de lembrança dos velhos tempos, dos tempos em que eles tinham o mesmo Deus. As cidades podiam até fazer festivais em comum para celebrar essa irmandade. Elas podiam firmar alianças com base nesse sentimento. Mas politicamente eram duas cidades distintas. E até por isso que eu falei que Cumae fundou a colônia de Nápoles. Quer dizer, Cumae, sendo uma colônia, fundou uma colônia. Como é possível? É claro, porque Cumae, embora tivesse sido fundada como colônia, ela nasce como uma cidade independente. Essa distância entre metrópoles e colônias fez muito bem ao mundo grego. Muito bem. Porque sem a pressão da metrópole querendo impor coisas à colônia, ela não ficou presa às amarras do colonialismo. Ela pôde ter
uma cultura própria, uma cultura, digamos, dela mesma. Então, o mundo grego culturalmente foi muito diversificado, justamente por causa dessa natureza descentralizadora, inclusive do processo de colonização. Ao contrário da colonização moderna, as colônias da Grécia não eram parte de um grande plano para a formação de um império, como foi o caso, por exemplo, dos persas, ou dos romanos, ou das potências modernas. A cidade grega não objetivava projetar o seu poder político para além dela. A colonização era muito mais uma questão social, uma questão de você se livrar de pessoas inconvenientes, de você se livrar de muita gente, de excesso de pessoas, de você não ser perseguido politicamente, procurar uma vida melhor. Um segundo detalhe é que o colono grego ele cuidou da sua colônia como se fosse a sua nova casa. Sabe por quê? Porque era a sua nova casa. Isso é muito importante. Quando ele chegou lá na nova na colônia, ele sabia que ele tinha chegado para ficar. Era ali que ele iria formar a sua família, ter os seus filhos, ter os seus netos. Quando ele morresse, ele ali seria enterrado e seria ali cultuado. E viraria um herói para sua família. Ele tinha interesses permanentes naquela colônia. E por isso, ele trouxe da metrópole todas as instituições para a colônia. Ele queria replicar o modo de vida que ele tinha na metrópole na colônia. Com as instituições todas, com a sua assembleia e tudo mais. Não foi isso que aconteceu no Brasil colonial. Os portugueses nunca enxergaram na época colonial o Brasil como se fosse a segunda casa deles. Ou como se fosse a nova casa deles. Não. O nosso país era sempre um local de exploração. Era sempre um quintal cheio de riquezas. Era o local onde eles vinham, tomavam os recursos naturais. Em um momento posterior, quando a questão da cana apareceu na equação, eles implementaram no nosso país um modelo que não existia no Brasil.
a grande propriedade rural monocultora de cana. Não existia isso em Portugal. Em Portugal, até pelo tamanho do país, a maior parte das pessoas tinham pequenas e médias propriedades com policultura. Então você tinha lá o seu pedaço de terra, você plantava de tudo. O fato deles não terem feito isso no Brasil é um sinal de que eles não olhavam para o Brasil como uma nova casa. Eles olhavam como um lugar para explorar, para tirar riquezas, tantas quantas fossem possíveis, o mais rápido possível, à mercê, inclusive, da degradação do meio ambiente e da degradação das terras, inclusive. E a própria colônia mantinha, a colônia portuguesa mantinha uma relação de submissão entre metrópole e colônia. Submissão política. O rei de Portugal era também rei do Brasil. E as riquezas brasileiras eram transferidas para a metrópole. Os portugueses não trouxeram, ao contrário dos gregos, suas instituições para o Brasil. Eles não construíram no nosso país grandes universidades, grandes bibliotecas, enfim, aquelas instituições que eles têm em Portugal. Pelo contrário, até. Eles até trabalharam para inibir o nascimento dessas instituições para não fomentar movimentos de emancipação. Então, um garoto de uma família rica do Brasil, no período colonial, se ele quisesse fazer seus estudos superiores, seu estudo superior, ele teria que fazer em Portugal. Ele teria que ir para Portugal. A colônia tinha até um programa para isso e ia estudar, sei lá, direito em Coimbra ou qualquer coisa dessas. Esse cenário na história brasileira só mudou a partir do ano de 1808, quando a família real teve que fugir de Portugal por causa da guerra contra Napoleão. Ela veio para o Brasil e aí sim, a família real, quando chegou no Brasil, aí sim ela pensou, puxa, vamos morar aqui? E aí ela trouxe universidade, trouxe banco. Foi nessa época que o Banco do Brasil foi criado. Foi nessa época que foi criada a primeira faculdade do Brasil, que foi a de medicina em Salvador. Mas essa foi a diferença entre os dois modelos. Eu disse para vocês que os colonos gregos, eles quiseram replicar nas colônias tudo aquilo de mais típico que havia na cidade originária. O que eu queria fazer com vocês agora é uma pequena viagem, por assim dizer, uma explicação de como era uma cidade
grega típica. Quer dizer, o que toda cidade grega normalmente tinha de característico, né? Lembra quando eu brinquei da cidade brasileira? Toda cidade brasileira tem uma praça com uma igreja no meio. E na Grécia? Para começar, toda cidade tinha que ter uma acrópole. A bem da verdade, nem toda, mas a maioria tinha. A Acrópole era a cidade alta ou a fortificação alta. Era uma fortaleza originada na época das trevas, cujo objetivo era abrigar as pessoas daquela região em momentos de grande violência. Quando a violência chegava, ou como dizia o meu pai, quando a cinta cantava, e cantava mesmo, a turma fugia para a Acrópole para se defender ali, num lugar alto, um monte, etc. Nem todas as colônias construíram acrópolis. Algumas construíram por pura imitação. Ah, tinha lá em Corinto, vamos construir aqui também. Mas para que serve? Ah, sei lá, constrói aí, depois a gente vê. Outras realmente tinham um propósito, porque eles estavam indo colonizar locais que eram ocupados por outros indivíduos. Às vezes, eles conseguiam se dar bem ali com aquela gente, mas às vezes não. Então é bom ter uma acrópole aí, porque se o bicho pega, a gente já tem como se defender. Algumas colônias não têm acrópolis. Seja como for, é nas acrópolis que alguns deuses escolheram construir as suas casas. Quem construiu foi os homens, mas os deuses disseram a eles, ó, eu quero aqui. Afinal de contas, quem não quer viver na região mais segura da cidade? Os deuses também pensavam do mesmo jeito. De modo que se tornou um hábito na vida cotidiana, de vez em quando, subir à acrópole da cidade para conversar com os deuses. Não era bem uma conversa, era mais um pedido. Os homens levavam oferendas, faziam de repente uma roupa, um tecido, sacrificavam um animal e pediam coisas. Então não era bem uma conversa, era um troço meio oportunista assim. E os deuses recebiam os homens daquela coisa, daquela maneira fraterna como eram os deuses gregos, não é? Tomavam um cafezinho, comiam um pastel junto, era uma beleza. O centro comunitário da cidade era um espaço chamado Ágora. Nada mais do que a praça da cidade. A praça onde tudo acontecia. Era um fuzuê aquela ágora, viu? Todo mundo se encontrava lá, todo mundo fazia comércio na ágora. Barraquinha para todo lado, gente vendendo, gente comprando, gente batendo boca por causa de política, gente declamando poesia, gente discutindo filosofia.
trombadinha, pedinte, né? Prostitutas de baixa categoria também estavam na ágora. Acontecia de tudo naquela ágora. Em dias de festivais, a ágora ficava abarrotada de gente. Gente saindo pelo ladrão. Não tinha mais onde pôr gente. Era nela também que se faziam as assembleias, ou seja, reuniões entre os homens adultos livres para tomar decisões pela cidade e também julgamentos importantes, julgamentos relevantes em público na ágora. Qual foi o maior, o mais importante julgamento ali realizado? Foi o famoso julgamento de Sócrates, a apologia de Sócrates. Sócrates, com aquela eloquência dele, apresentou a sua defesa na ágora de Atenas. Por sua centralidade, junto à ágora, as autoridades foram, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, construindo, levantando construções. Os tiranos, quando estavam meio queimados com a população, construíam um templo na ágora, para mostrar como eles eram piedosos, tementes a Deus. Tudo mentira. Eles às vezes construíam também, sabe o quê? Fontes de água. Faziam várias dessas utilidades públicas, né? Fonte de água não é para a pessoa ficar vendo, não, é para pegar a água mesmo. A turma ficava, ó, satisfeita com ele. Ah, então fica aí mais 2 anos no poder, vai. Eita. A posterior, perto da ágora, levantaram-se esses edifícios que vocês estão vendo. Parece uma caixa de sapato isso aí. E essas são as estoas. Se tornou muito comum ali num momento mais avançado da Grécia. Certamente a gente vai voltar a isso. Isso daí o que que é? É simplesmente um conjunto de salas. É como se fosse um prédio de escritórios. É um conjunto de salas para serem usadas pelos mais diversos, pelos mais variados motivos. Desde vender coisas, fazer um salão de cabeleireiro, né? Servir como estoque. E até apareceu um maluco lá, um tal de Zenão, que usava uma dessas salas em Atenas para dar aulas de filosofia. Vocês acreditam? Essas aulas de filosofia lecionadas nas estoas atraíram um grupo de alunos que ficaram conhecidos como estoicos. Dá para acreditar nisso? Perto da ágora também estavam duas grandes diversões daquele povo. Primeiramente, os ginásios. Os ginásios eram baratos. A galera ia, se exercitava, competia, muitas vezes pelados, todo mundo pelado. Os caras mais velhos, numa atitude que seria no mínimo suspeita hoje, ficavam ali na arquibancada olhando a garotada se exercitar.
E tinham também os teatros. Eram aonde foram apresentadas peças como a Antígona, a nossa Antígona, que a gente deu aula aí. Por sinal, aula que vem tem uma surpresa, viu? Aguardem. Outro ponto central era o Templo de Héstia, o Pritaneu, o altar da cidade, o local onde o fogo sagrado ardia, zelado por sacerdotes que dia e noite só tinham a responsabilidade de mantê-lo aceso. Se por algum acidente o fogo de Héstia se apagasse e fosse provado que foi negligência de algum sacerdote, os cidadãos se achavam ameaçados de perder seus deuses. Ficavam apavorados. Sabe qual é a pena para o sacerdote que fez isso? Ser enterrado vivo. O que toda cidade grega tinha, vocês vão se surpreender, essa é uma informação impactante. Te prepara aí. Toda cidade grega tinha cidadãos. Opa, cidadãos. Só que a gente precisa definir o que é cidadania, porque para nós, cidadania é todo mundo que tem mais de 18 anos. O nosso conceito é bem amplo, mas não era assim na época. É mais fácil eu dizer quem não é cidadão. Para começar, as mulheres não eram cidadãs. As mulheres não tinham direitos políticos. Elas eram representadas ou pelo seu pai ou pelo seu marido, mas elas não podiam se representar. Você pode até ver isso em Antígona. Lembrem-se de Antígona. O rei Édipo tinha 4 filhos. 2 filhos, 2 filhas. Etéocles, Polinices eram homens. Antígona e a sua irmã, que eu esqueci o nome, eram mulheres. Édipo morreu. Polinices e Etéocles se mataram. Quem ficou vivo? As filhas. Pergunta: com a morte do rei, quem assumiu o poder? Foi Antígona? Ou foi a irmã de Antígona? Negativo. Quem assumiu o poder foi Creonte, que era o tio. Por quê? Porque Antígona não tinha direitos políticos. Ela não podia governar, como nenhuma mulher podia governar. Os filhos menores, naturalmente, não eram cidadãos. E aqui depende muito da cidade. Mas como regra, os pobres não eram cidadãos. Os pobres estavam fodidos, como sempre, né? Os pobres não tinham direitos políticos. No início da vida das cidades, os únicos cidadãos eram os aristocratas, os donos originários do fogo. Depois, por pressão da classe média, reformas incluíram a classe média na cidadania. Mas como é que isso foi feito? A gente pode tomar, por exemplo, a reforma de Solon como um exemplo. Solon
que ele fez foi estabelecer parâmetros de renda para o ingresso na cidadania. Solon não estava preocupado com os pobres. Solon estava preocupado com aquela classe média que o amparava. Então a reforma dele foi estabelecer um critério de renda. Então, com base no seu patrimônio, você teria certos direitos políticos. E se você tivesse pouquíssimo patrimônio ou não tivesse patrimônio, você não teria direitos políticos. Então, as reformas de Solon, elas contemplaram, por exemplo, aqueles pobres que tinham ganhado dinheiro no comércio, que tinham ou se tornado ricos, ou pelo menos pessoas de classe média. Mas se você fosse um pobre e permanecesse pobre, você estava fora da cidadania. Pelo menos naquele momento da história de Atenas. Afinal, quem eram os cidadãos? Os cidadãos eram os homens nativos da cidade, livres, chefes de família, proprietários de alguma riqueza. Ou seja, um grupo minúsculo na totalidade das pessoas que realmente habitavam o espaço. O estrangeiro não era cidadão, pelo puro e simples motivo de que ele não cultuava os deuses da cidade. Ele não se sentava ao redor do fogo sagrado da cidade. Como ele poderia ser cidadão? E não era uma opção. Não era que ele poderia ou não sentar-se. Era proibido para ele estar diante do fogo de uma cidade estrangeira. Era ato de sacrilégio o estrangeiro que entrasse no templo de Héstia da cidade que não é sua. Se acontecesse isso, mesmo que fosse por um engano, não apenas o templo tinha que ser purificado, como o estrangeiro provavelmente seria expulso da cidade. Eu digo provavelmente porque a outra hipótese é a morte. Você está condenado à morte. Se você era estrangeiro, o estrangeiro ele foi muito maltratado nas cidades. Se você desse sorte, você seria recebido com indiferença. Se você tivesse com sorte, se você tivesse, por exemplo, lá naquelas cidades da Jônia, que eram cidades assim, comerciantes, a cabeça aberta, né? Gente vivida, gente viajada, gente que não quer nada além de vender alguma coisa para você, então todo mundo se torna mais tolerante. A melhor das hipóteses. Agora, se você caísse numa cidade um pouco mais provinciana, se você caísse em Esparta, por exemplo, ó, ferrado, ferrado. Não teve povo que recebeu tão mal o estrangeiro quanto o espartano. Era incrível. Por exemplo, o estrangeiro não tinha proteção da lei.
É um absurdo, né? Ele não tinha a proteção da lei. Porque a lei derivava da religião. Se ele não tinha a mesma religião da cidade, ele não tinha as mesmas leis. Ele não tinha leis. Você estava andando na rua, você é um estrangeiro, alguém podia chutar você e nada ia acontecer com a pessoa. Você podia tomar calote, você podia ser sacaneado, você podia ser trapaceado, alguém ia te ferrar e você não tinha como se defender. O estrangeiro não tinha acesso à justiça. Ele não tinha acesso à justiça, não tinha acesso ao judiciário. O estrangeiro não podia estar perante um tribunal. Os contratos que ele assinava eram nulos. A única forma que depois existiu de alguma proteção legal foi com o estrangeiro tornando-se cliente de algum cidadão. Como se aquele cidadão fosse um representante fiscal para o estrangeiro. Aí sim, alguns direitos, normalmente direitos de propriedade, podiam ser consagrados. Era absolutamente vedada a concessão de cidadania para estrangeiros. Com o passar do tempo, houve algumas exceções. Mas essas exceções, elas eram tão complicadas, a formalidade era tão grande que na prática pouquíssima gente tinha cidadania estrangeira. Por exemplo, veja o caso de Atenas. No caso de Atenas, para você ter cidadania ateniense, isso precisava ser aprovado em 2 sessões da Assembleia. Imagina isso. Imagina, você é um cidadão de Angola, você é um angolano, aí você vai para o Brasil. Aí você vive, sei lá, 20 anos no Brasil. E em algum momento você decide ser brasileiro. Como é que faz? Tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Fudeu, né? Os caras não trabalham, vai aprovar como? Então, quer dizer, formalidades praticamente impossíveis de serem atingidas. E mesmo que você conseguisse a sua cidadania, os cargos públicos estavam proibidos para você. Outro grupo numerosíssimo na cidade, que não era cidadão, eram os escravos. Inclusive os libertos. Essa daqui é fácil de entender. Em geral, quem era o escravo? Era aquele que você tinha derrotado numa guerra. Ou você, ou seu pai, ou seu avô. Ele era um vencido. Ele era um estrangeiro vencido. Se você não dava cidadania para o estrangeiro, com muito mais razão não iria dar para um escravo, que é o estrangeiro que você venceu na guerra. Mas o curioso é que, sob certos aspectos, o escravo ele estava mais protegido que o estrangeiro. Porque, ao contrário do estrangeiro, ele participava da religião doméstica. Ele se sentava ao lado do fogo. Ele não era um sujeito ativo
Mas ele também tinha uma religião doméstica, que era a religião do chefe da família, para quem ele trabalhava. Isso sem falar que haviam escravos públicos, escravos estatais. Então, para essa categoria, não só os escravos públicos, os escravos privados também, havia uma lei, havia uma regra, havia uma certa proteção. Ainda que fosse uma proteção que os tratasse como uma mercadoria. A escravidão na Grécia, ela era comum e vista como necessária para o funcionamento da sociedade. Ninguém se lamentava. Para falar a verdade, os gregos eles tinham um ditado que é até engraçado pra gente, né? Que eles diziam assim: tornar-se um escravo era uma tragédia, mas ter o escravo era uma beleza. Ninguém queria ser escravo, mas todo mundo queria ter um escravinho. Não houve movimento abolicionista na Grécia. A escravidão só foi discutida a partir do século V, como questão moral, eu quero dizer. Só foi discutida a partir do século V a.C. e mesmo assim para concluírem que ela era legítima. Diziam que alguns nasceram com uma natureza servil, destinadas a serem escravas. Sabe quem disse isso? Aristóteles. Aristóteles, que é o maior pensador deles, disse isso aqui. Você imagina, se uma pessoa tão lúcida e tão inteligente quanto Aristóteles pensasse assim, isso mostra o quão enraizada estava a escravidão na cultura antiga. Não era só na cultura da Grécia, era na cultura antiga. Na história antiga, a escravidão era um dado do mundo. Era um dado da natureza. Assim como chove, assim como tem as estações, assim como nasce o sol, alguns homens são escravos e pronto. E era uma coisa assim, comum. De vez em quando você se tornava um escravo. Tem histórias divertidas disso. Eu não sei se eu já contei aqui no canal ou vou contar, é que eu fico estudando tanto que eu não sei mais o que eu disse ou o que eu ainda vou dizer. Mas vocês sabiam, né, que Platão foi escravo? Vocês sabiam disso? Platão foi escravizado? Mandaram Platão para Itália. Ele queria. Eu acho que eu disse isso na aula passada. Acho que foi na aula passada. Ele queria implementar lá sua república, arrumou confusão, prenderam ele e ele virou um escravo. Sorte dele é que os amigos dele estavam lá para recomprá-lo. A escravidão trouxe problemas sociais gigantescos, como naturalmente. O primeiro deles é o desastre humanitário. Milhares de indivíduos vivendo uma subvida, vivendo em condições miseráveis, vivendo sem perspectiva própria, vivendo exclusivamente em função dos outros. É uma forma depreciativa de vida. Em termos econômicos, mesmo com todo
o comércio e as trocas do período, a escravidão ajuda a explicar por que que a economia antiga foi uma economia reprimida. Toda essa massa de gente que podia estar recebendo salário e consumindo era escrava, não recebia, não tinha rendimentos. Então o dinheiro circulava entre uma elite. Era muito difícil você ser um homem pobre e querer enriquecer do seu trabalho, ou não do seu trabalho, mas de um trabalho na época. Tipo assim, eu vou trabalhar para uma empresa, eu vou ganhar dinheiro trabalhando numa empresa, eu entro numa empresa, vou subindo de cargo, faço cursos, melhoro. Essa coisa não existia na época. Uma pessoa pobre que quisesse melhorar de vida, ela não tinha a opção de trabalhar para outro e juntando dinheirinho, comprar sua casinha e ficar de bem. Porque os outros que tivessem mais posses, eles preferiam comprar um escravo do que empregar um homem pobre. Professor, uma pergunta. Como é que era a vida cotidiana lá? Olha, talvez em algum momento no canal eu dê uma aula apenas sobre a vida cotidiana. Nesse momento, eu vou me limitar a dizer o que segue. A vida na cidade, ela era muito mais religiosa do que hoje. Ela era muito mais ligada às práticas religiosas. A religião fazia parte do dia a dia das pessoas. As pessoas estavam mergulhadas na religião local. De uma forma que até para nós seria insuportável, seria na verdade inaceitável. Por exemplo, o cidadão era obrigado a acreditar nos deuses da cidade e a cultuá-los. Você era obrigado a ter a religião da cidade. Não era que nem hoje. Você tem, não tem a religião da cidade. Aliás, a cidade nem tem uma religião oficial. Não existe a religião oficial. O Estado é laico. Você ter a religião da maioria é um facilitador, pode te abrir portas, círculos sociais, de repente você até conhece uma garota. Na época não tinha essa opção. Na época não era uma opção você integrar esses círculos, cultuar esses deuses. Na época era obrigatório. E mais, você estava proibido de cultuar deuses estrangeiros. Veja a sutileza aqui. Não é que você não acreditava nos deuses estrangeiros. Eles existiam. Eles olhavam para uma cidade e diziam: aquela cidade tem seus deuses. Eu acredito nesses deuses. Só que esses deuses são os nossos inimigos. Eu os odeio. E vocês todos aí, daqui da nossa cidade, estão proibidos de prestar culto a eles. Podia ser ateu? Podia. Por sua conta e risco, tá? Por sua conta e risco. Eu digo isso porque a cabeça deles era assim, ó.
os deuses podiam se zangar com a comunidade inteira caso um dos seus integrantes virasse as costas para ele. O deus da cidade se vingaria de todo mundo, não só do cara que o rejeitou. É assim, quando tá tudo bem, a cidade tá próspera, tudo dando certo, o governo funcionando, ninguém ia se importar muito. Agora, espera só acontecer algum desastre natural. Uma enchente, uma seca, uma fome. Espera só acontecer uma tragédia, uma epidemia. Espera só uma derrota na guerra. Tudo que as pessoas querem é um bode expiatório. Quem vocês acham que ele vai escolher? Que as pessoas vão escolher? O cara que tá rezando todo dia no templo? Ou você que é ateu? O bode já tá preparado, meu amigo. O laço já tá no teu pescoço. Quer ser ateu? Por, por tua conta. Por tua conta e risco. No século V, havia alguns ateus. Os sofistas. Os filósofos sofistas eram ateus. Mas a particularidade deles é que eles não paravam na cidade deles. Eles eram cosmopolitas. Eles ficavam viajando de cidade em cidade, oferecendo seus serviços. De tal maneira que quando a população de uma cidade se enchia o saco do ateísmo deles, eles já estavam viajando para a próxima. Eles não se importavam realmente com questão de cidadania, eles estavam preparados para pagar o preço do seu ateísmo, por causa da maneira muito particular como conduziam suas vidas, que não era a maneira do grego médio. Vejam o que aconteceu com Sócrates. Sócrates não era ateu. Sócrates acreditava nos deuses ou no Deus. Tiraram lá uma acusação de que ele não acreditava nos deuses da cidade e que ele corrompia a juventude. Como? Ensinando a ela outros deuses, deuses estrangeiros. O que se passou com Sócrates? Foi condenado à morte. Foi condenado ao suicídio. A gente pega esse fato hoje e a gente diz assim, não, mas é que tem motivos econômicos, políticos, porque Sócrates incomodava as elites da época. Pode ter um pouquinho disso, não nego que tenha. Mas não negue você a importância dessas concepções religiosas na cabeça daquelas pessoas. Eu te garanto que a maioria delas condenou Sócrates não por motivos políticos, condenou ele mesmo por causa da religião, por causa da acusação dele mesmo. Era assim que eles pensavam. A religião estava presente inclusive na política. Esse papo de Estado laico nunca entrou na cabeça deles. Isso era inconcebível para eles. Estado laico não faz o menor sentido. Porque para eles,
A união entre os homens estava fundamentada na religião, desde a família. Por que que eu, homem, vou casar com uma mulher, ter filhos, e aí tem meus pais, papapá? Porque todo mundo se senta ao lado do fogo. É o conceito de família. Os homens se unem em torno da divindade. Isso vale para a família, vale para a tribo e vale para a cidade. E a cidade tem um estado. Obviamente, esse estado tem que ser religioso. Do contrário, não tem por que a gente estar junto. Se não for em torno de um Deus comum. Não tem por que eu estar junto com você. Você sabe que, na época, existiam os magistrados. Hoje, magistrado é sinônimo de juiz. Na época, o magistrado era um funcionário público. Mais ou menos isso, vai. Quando você era escolhido para ser magistrado, muitas vezes por sorteio, a gente já viu a conotação religiosa que o sorteio tem. Tinha uma comissão avaliadora, a vida pregressa. Sabe qual era a primeira pergunta que eles faziam? Perguntavam para o candidato: Você tem um fogo? Eles não estavam querendo saber do fogo comum. Eles estavam querendo saber se você é de uma família tradicional, do fogo sagrado. Tanto a Assembleia quanto os tribunais começavam, eram precedidos de atos religiosos. O análogo disso seria a primeira sessão do Congresso Nacional. Antes de começar aqui, dar a palavra ao presidente e tal, nós vamos fazer um sacrifício a Zeus. Traziam um bode e faziam lá o sacrifício. Os tribunais, a mesma coisa. Todas essas regras também mostram que o grau de liberdade das pessoas na polis era muito menor do que o que nós temos hoje. Olha, eu não conseguiria e aposto que a maioria de vocês não aguentaria viver na polis. Acostumados que estamos com o padrão de liberdade que nós temos e que eles não tinham. Variava, é lógico, de cidade para cidade. Algumas cidades davam mais liberdade para os seus cidadãos do que outras. Mas em geral, os interesses da cidade estavam sempre acima dos interesses dos indivíduos. O Estado teológico se impunha às particularidades, aos indivíduos cidadãos. Você era obrigado a servir o exército, em alguns casos até uma idade avançadíssima. Você era obrigado, por exemplo, a servir o exército até 60 anos, por exemplo. Você era obrigado a ter os deuses da cidade, a seguir a religião da cidade. Às vezes, para os seus interesses, a cidade confiscava a sua terra. Algumas cidades
determinavam a quantidade de vinho que você poderia tomar. Que é uma tragédia, né? Essa determinação aí. Quem foi o gênio que fez isso? Outras mandavam no seu cabelo. Eu tenho zero preocupação com isso, tá? Eu não tenho mais cabelo, né? Mas aqueles que tinham, em algumas cidades, era obrigatório você ter um determinado penteado. Outros lugares, os homens eram obrigados a se exercitar. Ficava todo mundo trincado, a mulherada adorava. Em Atenas, proibiu-se a mulher de levar mais do que 3 vestidos numa viagem. Ao passo que em Rhodes, o homem era proibido de cortar a barba. Não pode cortar a barba. As cidades não te obrigavam a se casar. Você podia ficar solteirão. Mas a maioria delas te obrigava a ter filhos. Pô, professor, como é que você vai ter filho se você não é obrigado a se casar? Pois é, pois é. Isso a gente vai estudar nas aulas sobre Esparta. Tem um jeitinho aí que eles faziam. Mas o caso é, você é obrigado a ter filho. Não quero ter filho, não quero saber o que você pensa. Está obrigado a ter filhos. Ponto final. O máximo da proeminência do Estado perante o cidadão ou perante os indivíduos foi o direito à vida e à morte. Porque algumas cidades admitiam o direito de assassinar recém-nascidos. Como se fosse um aborto pós-parto. Isso foi comum. Isso foi comum. Tanto Platão quanto Aristóteles consagraram nos seus modelos de sociedade o direito da polis de abandonar os recém-nascidos. Sempre quando elas verificassem alguma deficiência física ou mental. O que abria o leque para uma grande perversidade, no fundo, porque eles olhavam para uma criança e às vezes interpretavam um sinal como se fosse o símbolo de uma deficiência e abandonavam a criança. Essa foi uma das instituições que vigorou o direito das cidades de escolher quem nasce, de fato, quem permanece vivo depois de nascer e quem morre. Então vocês veem que o cidadão é praticamente um prisioneiro dos interesses do Estado da sua cidade. Mas é claro que houve cidades que gozaram de uma liberdade maior. Geralmente, as cidades mais mercantes, lá vamos nós de novo, as cidades mais mercantes, por motivos óbvios, deram aos seus cidadãos mais liberdade. Mas no padrão, a liberdade era muito pequena, muito menor do que o que nós temos hoje. O que me leva à conclusão que dificilmente eu e você conseguiríamos viver naquela época.
bom? É isso aí. Então, com isso, nós ficamos por aqui. Não sei quanto tempo deu essa aula, mas acho que foi a aula mais comprida. Talvez não fique assim na edição, mas foram 14 folhas de aula. Enfim, ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção, obrigado por assistir, obrigado pelo comentário e a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.